Marcos? Já coloquei gravar. Então, ok. Então, beleza, gente. Olha, bem-vindos a essa live, né, que estamos estreando aqui. Acho que muitos já me conhecem, né? Meu nome é Rejane Barbalho, sou chefe da seção de capacitação interna da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vai que tem alguém, né, de fora aí nos ouvindo, tá? Eu gostaria, assim, antes de começar, agradecer. A gente tem várias pessoas para agradecer, mas eu vou agradecer, assim, especialmente a informática, que nos deu bastante apoio aqui, né? Possibilitou a gente estar colocar os recursos, me orientaram tudo remotamente, colocando esses recursos aqui para dar certo. Foram vários testes, né? Inclusive, se vocês virem alguns videozinhos de teste, ainda que a gente não deu conta ainda que a gente fez uns agora, e a gente tem que ir lá e colocar privado ou apagar, então vai desculpando. Outra coisa sobre esse canal. Esse canal, a Escola do Legislativo tem para que a gente possa armazenar os vídeos para serem colocados na plataforma Moodle, nos cursos à distância. Então, alguém já me perguntou hoje, tem conteúdo aberto, a gente pode acessar? Bom, os conteúdos, os vídeos que tiverem aí, que são poucos, na verdade, eles não vão fazer muito sentido vendo sozinhos, né? Eles fazem parte de um curso, né? De um conteúdo que está na plataforma, tá? Então, assim, esse era o primeiro objetivo, era o único objetivo que a gente tinha feito canal, armazenar vídeos para a plataforma Moodle. Agora tem esse novo objetivo, que é fazer essa transmissão. Depois que terminar essa transmissão, ela vai passar um tempinho, aí ela já fica aí disponível, tá? Para vocês acessarem ou outras pessoas acessarem. Então tá, estamos aqui hoje porque a Dividep, né, na semana passada, divulgou para a gente, mandou um guia gerencial sobre trabalho remoto para orientar os chefes na casa. E a Dividep aí, ela dedicou um capítulo inteiro para falar sobre reuniões. E aí a gente vamos conversar hoje sobre essa questão de reunião. Então, já vou passar a bola para o Marco se apresentar, mas já passando a bola com essa pergunta. Qual que é a importância de reuniões online nesse tempo de trabalho remoto? Bem-vindo, Marco. Boa tarde, Rejane. Boa tarde, pessoal. Então, eu queria então agradecer um pouquinho também, já que você começou. Queria agradecer a escola pela parceria. Queria agradecer a equipe da Dividep pelo engajamento que a gente teve, esse início de trabalho remoto. A Supsim pela divulgação, comunicação, né? E eu queria agradecer a diretoria do Legislativo também, que foi um lugar receptivo a uma experimentação que a gente fez na semana passada e que a gente pôde trocar bastante. Então, eu estou falando aqui de reuniões, que eu acho um ponto importante quando a gente fala de trabalho remoto. E por que isso? Eu acho que esse trabalho remoto forçado, ele acelerou algo que já vinha acontecendo no mundo das relações de líderes com equipes e etc. Ele acelerou um processo que é uma transição de uma relação baseada em controle para uma relação baseada em confiança. Então, assim, no trabalho lá presencial, a gente tem várias formas de controlar, né? Assim, a gente chega, bate o ponto, a gente senta na mesa, o chefe está vendo lá, né? O gestor está vendo que a gente está lá, o que a gente está fazendo. O colega também tem um olhar sobre a gente. E, de repente, isso para de acontecer. A gente está em casa, ninguém sabe que hora que a gente começou a trabalhar, se a gente está parando de trabalhar para fazer outras coisas, qual que é a nossa dedicação. Então, esse controle ele começa a dar lugar à confiança, né? Então, esse é um ponto importante, assim, é um paradigma que está mudando. Junto desse paradigma, a gente começa está acelerando também uma outra coisa, que é a questão da autonomia da equipe, né? Autonomia dos membros da equipe. Então, assim, se a pessoa não está lá sendo controlada mais, ela precisa de ter alguma autonomia.
ela pode ter mais autonomia e ela precisa ter mais autonomia para trabalhar. Então, de alguma forma, de uma maneira mais rápida agora, esses movimentos estão acontecendo. Junto com isso, alguns valores estão mudando também. Então, assim, o valor de hora trabalhada está dando lugar para o valor de entrega. O que é isso? Então, se antes era importante ter a pessoa lá 6, 8, 10 horas por dia no trabalho, isso não tem como medir mais. A única coisa que resta para medir é a entrega da pessoa. É a nossa entrega enquanto profissional. Então, isso foi um preâmbulo que eu quis fazer para começar a falar de reunião. O que reunião tem a ver com isso tudo, né? Então, beleza. Se eu tenho um servidor com mais autonomia que está trabalhando lá isolado em casa, como que a reunião entra nessa história? Se todo mundo tiver muita autonomia, está cada um fazendo alguma coisa para o seu lado. Aí a gente tem um cenário de caos, né? Um cenário caótico. Então, a gente precisa alinhar. A gente precisa alinhar a equipe em torno dos objetivos, do propósito, dos valores do grupo. E aí a reunião se presta bem a isso. Estar com as pessoas juntas em uma reunião é uma ajuda para alinhar essa equipe em torno de objetivos. Outra coisa que eu acho bem importante nesse tempo de isolamento é exatamente restabelecer uma conexão humana entre as pessoas. Então, a gente está isolado em casa, claro que a gente tem 1000 ferramentas, mas fazer reunião em que a gente possa ver a carinha do colega, o olhar, a fala, saber como é que ele está, isso restabelece essas relações e cria e refaz essa liga. Então, essa liga que a gente tem lá no dia a dia, que a gente pode perder facilmente estando isolado, ela precisa ser refeita. É o vestir a camisa, é a motivação, é o engajamento. Então, por isso que eu falo de reuniões. E uma terceira coisa que eu acho bem legal é a transparência, né? Já que estar cada um trabalhando na sua casa, a gente poder trocar sobre o que a gente está fazendo e isso servir também para o trabalho crescer em conjunto, é bem bacana também. Tá. Eu estou recebendo a mensagem aqui para a gente aumentar o áudio, mas vou tentar falar um pouco mais alto, um pouco mais perto aqui, porque pelo menos pelos meus recursos aqui que eu dou conta de olhar, eu estou no volume máximo. Tá? Mas então, Marcos, é importante a gente reunir, né? Você falou isso aí de juntar as pessoas, a questão da humanidade, a transparência. Mas assim, quando então? Como é que a gente vai definir quando se faz? Quando eu tenho um assunto para resolver, assim? Então, eu acho assim, nesse momento de trabalho remoto, a reunião deixou de ser só uma ferramenta gerencial que alguns chefes usam, outros não. Para mim, agora é uma necessidade básica, assim, por isso tudo que eu acabei de falar. A gente tem um pouco de trauma de reunião, porque a gente está cansado de reunião morosa, sem objetivo, que passa do tempo, que não resolve nada. Então, a gente tem muito trauma com relação à reunião. Por isso que o que eu estou falando aqui, e a gente vai conversar, é sobre reuniões estruturadas, com uma facilitação, com roteiro, com objetivo, e com uma série de dicas e coisas que o facilitador pode fazer para tornar ela mais efetiva. Então, sobre a sua pergunta do assunto, né? Ok, temos um assunto para resolver, vamos fazer uma reunião. Se não tiver assunto, não faz. Eu acho que o importante nesse momento é a gente, em qualquer momento para mim, né, isso aqui eu não estou falando só de trabalho remoto, é que a reunião tenha regularidade, que ela vire um ritual. Ou seja, toda segunda-feira, 3 horas da tarde, vai ter reunião da equipe. Virou um ritual, as pessoas já sabem, elas já marcam na agenda. Por que isso? Porque isso dá uma cadência no trabalho. Isso pode manter, ajuda a manter um nível de engajamento mais elevado, um nível de motivação, de energia, essa liga que eu falei, né? Então, mantém essa liga acesa. Então, assim,
Se não tiver assunto, e aí? Não tem assunto para reunião. Gente, sempre tem assunto. Uma reunião padrão que pode ser feita é a reunião de revisão dos trabalhos, ou seja, cada um fala o que está fazendo, relata, e depois disso tratar as questões que a própria equipe traz. Sempre tem questões, sempre tem tensões criativas. Então, tá sem assunto, faz uma reunião com 2 blocos, esses, revisão mais tratamento das questões da equipe. Isso é possível de fazer sempre, sempre. A partir do momento que o trabalho está planejado e dividido, isso pode acontecer semanalmente, por exemplo. Tá, então essa frequência aí vai depender muito da dinâmica, né, dos trabalhos, da necessidade, né, pode ser diária, pode ser semanal, 2 semanais. Tá, então vamos entrar nessas técnicas lá, né, algumas dicas que vocês deixaram lá, que você deixou pra gente, e uma delas que talvez a gente não esteja acostumado muito é a figura do facilitador. O que é esse facilitador? Né? O que ele é? Por que não é o gestor, né, que vai conduzir tudo? Por que tem que ter esse facilitador? Então, Regiane, lá na cartilha a gente fala isso, de escolher alguém na equipe que seja um facilitador da reunião e não o gestor. Por que não o gestor? O facilitador, gente, ele está preocupado com passar a palavra, com o microfone de alguém que está fazendo barulho, com os tempos dos blocos da reunião, com o objetivo da reunião, com cortar a palavra de um, passar para outro. É muito detalhezinho, é uma energia que é gasta. O gestor é bom que ele esteja tranquilo para ouvir os conteúdos que estão sendo conversados. Às vezes ele é demandado para dar uma resposta, às vezes ele é demandado para propor alguma situação, alguma saída, algum encaminhamento. Então, eu acho bem importante que o gestor ele não seja o facilitador, sabe? E o facilitador é aquela pessoa que vai dar, assim, ele vai fazer o roteiro da reunião antes, já entrando nessa parte um pouquinho do facilitador. Então, ele vai conversar com o gestor antes, qual que é o objetivo da reunião, o que a gente pode fazer, e escrever um roteiro com tempos. Isso ajuda muito, assim. Ele vai cuidar de passar a palavra dentro da reunião. Depois a gente pode falar de umas dicas sobre isso. Ele vai pensar o objetivo dos blocos. Será que as pessoas estão falando o que a gente está querendo resolver nesse bloco aqui? Porque se não tiver, às vezes ele precisa dar uma cortada, ele precisa dar uma redirecionada. Ele vai cuidar da igualdade das falas, não deixar que uma pessoa monopolize a reunião e tente democratizar um pouco a palavra. E a última função, assim, claro que existem inúmeras, existem cursos de facilitação, mas assim, ele vai cuidar de clarear as falas. Se alguém falou alguma coisa que ele achou que não está claro, ele vai cuidar disso, de perguntar e etc. Então é uma função importante. E aí, assim, como é que a gente escolhe esse facilitador? Como que o gestor escolhe? Legal. Antes de responder isso, Regiane, eu queria só falar uma coisa que eu esqueci. Eu acho que o facilitador tem que ter alguns cuidados. Assim. O primeiro cuidado é com o poder do uso da palavra. Então, o facilitador toda hora pode usar a palavra. Então, a Regiane falou, agora quem vai falar é a Isadora. Né? O facilitador está fazendo essa transição. Então, o primeiro cuidado é não usar a palavra para ficar dando opinião dele enquanto membro da equipe a qualquer momento. Então, assim, ele é membro da equipe, ele tem o direito de dar a sua opinião e tem até a responsabilidade de fazer isso, mas não a toda hora. Então, você está fazendo uma rodada, você vai ouvir todo mundo. Na hora que chegar a vez do facilitador, membro da equipe, ele fala. Caso contrário, não, ele é facilitador. Então, assim, esse é um cuidado. E o outro cuidado que ele tem que ter também é de entender que ele não está lá para resolver os problemas que aparecem na reunião. Então, assim, a gente tem essa tentação. Eu estou numa posição de facilitação, é uma certa autoridade, então eu achar e ficar tentado a ficar resolvendo as questões que aparecem, isso pode acontecer. Isso não é a função do facilitador. Ele vai passar a palavra, vai ouvir os pontos de vista,
em última instância, ele passa o pepino para o chefe, para o gestor que está ali também. Ou não, ou deixa quem trouxe o problema, pode fazer uma proposta. Então, é só para tomar esses dois cuidados. Eu queria falar. Aí você falou como escolher um facilitador. Olha, a princípio, eu acho que qualquer um pode facilitar uma reunião, desde que tenha vontade e que queira se preparar um pouquinho antes. Assim, ler um pouquinho, pode ser a cartilha que a gente mandou, preparar antes, fazendo o roteiro, conversando com o gestor, combinando como que vai ser a reunião e, no mais, a gente pode ajudar. A Câmara tem uma estrutura para ajudar isso, né? A Dividep está à disposição. Então, eu não vejo algum pré-requisito tão importante para facilitar a reunião, não. Tá. Tem uma figura também que aparece para ajudar nessa reunião, que é a figura, a pessoa do secretário. Como é que é? O secretário é outra, é o mesmo que o facilitador? Como é que é isso? Então, a gente está acostumado com reuniões que a gente anota e faz uma ata depois, pelo menos uma ata com os encaminhamentos, né? As atas mais simples, assim. Eu gosto dessas. Então, assim, o facilitador ficar anotando essas coisas é um custo muito grande. Isso é possível, mas eu não recomendo. Então, ainda mais em reunião online. É muito detalhezinho que tem que ficar prestando atenção. Esses aplicativos, gente que está caindo, gente que está entrando, enfim, o microfone é aberto, isso tudo que eu já falei. Então, eu não recomendo que o facilitador, que tem que estar lá prestando atenção na cara das pessoas, quando elas aparecem, né? Que ele seja também quem está anotando. Então, eu recomendo que seja escolhida uma terceira pessoa, que não seja o gestor também, senão não adianta nada, o gestor vai continuar prendendo a energia dele, a atenção dele numa outra coisa. Então, isso pode ser combinado antes da reunião ou na hora. Então, a reunião começou, percebeu-se que não existe um secretário escalado. Vamos escalar na hora ali. Quem pode, gente, secretariar a nossa reunião aqui? Muito bem. Eu queria falar com o pessoal, se vocês quiserem, se tiverem alguma dúvida e quiserem fazer alguma pergunta, pode ir colocando nos comentários, tá? Que a equipe da SecCap está aí atrás, a Isadora está anotando, mas alguém também da SecCap estiver aí, vai anotando e vai passando para mim, que no final a gente abre uma rodada de perguntas, tá? Então tá, conversamos aí sobre o facilitador, sobre o papel aí do secretário, e aí você já mencionou na sua fala aí sobre o roteiro. Então, como que a gente faz um roteiro de reunião? Tá. Antes de responder, só queria falar também que, assim, o que eu estou falando aqui é parte da minha experiência, né? Já fiz formação, já passei por curso, leio livros sobre facilitação, mas existem estilos e estilos de facilitação. Então, eu estou transmitindo um pouco das coisas que eu acredito que funcionam para mim, assim, né? Eu acho que funcionam, pelo menos. Então, é importante que cada facilitador ele imprima o seu estilo, né? Ele pode buscar um jeito já mais ou menos pronto de fazer, mas aos poucos ele vai ganhando a liberdade e a confiança para imprimir o seu estilo. Isso aí é bem importante, senão fica muito artificial. Sobre roteiro de reunião, então, né, Regiana, que você perguntou. O roteiro ele tem que expressar a necessidade da equipe naquele momento, né? Isso vai ser conversado com o gestor antes, ou por quem chamou a reunião, não precisa ter o gestor necessariamente. Lá na cartilha, a gente propõe alguns modelos de reunião. O roteiro, tem lá o roteiro para ser usado, para quem quiser, de 4 tipos de reunião. Então, é assim, a reunião para planejar trabalho. Estamos começando o trabalho remoto agora. Vamos replanejar o setor. Tem esse modelo lá. Uma reunião para fazer a revisão do que está acontecendo. Uma reunião para fazer tratamento de problemas, questões, tensões da equipe. E uma reunião para fazer brainstorming ou levantar sugestões sobre algum tema, tomar uma decisão, etc. São variações dentro de possibilidade de roteiro. Tem algumas coisinhas que são, assim, obrigatórias, entre aspas, em toda reunião. Eu, por exemplo, não abro mão delas. Em reunião remota,
sempre começar a reunião pedindo para as pessoas mutarem o microfone, quem não estiver falando. Combinar que quem passa a palavra é o facilitador. Reunião presencial é mais fácil, uma pessoa vai, fala, emenda na fala da outra. Na reunião remota, essas misturas de áudio, elas incomodam muito, sabe? Então, assim, tem programas que tem o levantar a mão, a pessoa fica com a mão levantada lá, a gente consegue ver. Então, assim, eu gosto de eu passar a palavra, facilitador passar a palavra. Combinar o tempo da reunião, ver se está todo mundo ciente que vai acabar tal hora, né? Lembrar o tempo, ver se tem o secretário, né? Aí você pode pedir para quem chamou a reunião fazer uma abertura e, em seguida, fazer um check-in. Isso no início da reunião. O check-in é aquele negócio, né, gente? Como é que eu estou chegando para a reunião? E o final da reunião ela termina com algum resumo. Então, gente, nessa reunião nós conversamos sobre isso, foi encaminhado isso, aquilo, de maneira bem resumida mesmo. Marca-se a próxima. Então, recomendo isso demais. Nunca termine uma reunião sem marcar a próxima. O custo de marcação de uma reunião é muito elevado. Vocês sabem disso. Dá preguiça de fazer reunião por ter que conciliar horários. Estando em reunião todo mundo já, é uma oportunidade boa de marcar a próxima. E, por fim, fazer o check-out. Como é que eu estou saindo da reunião? O Marcos, quem já teve a oportunidade de fazer reuniões com você sabe que você não abre mão desse check-in, desse check-out. Mas é preciso mesmo? Por que é tão importante a gente fazer eles? Então, tem muita gente que fala, o check-in está tudo igual, todo mundo fala, estou bem, estou bem, estou bem. E aí perde um pouco o objetivo do check-in. Então, o check-in e o check-out é uma possibilidade de humanizar um pouco a reunião, de trazer um lado mais pessoal para a reunião. Então, assim, como você está chegando para a reunião? Fala como é que está seu estado de espírito agora. Você está bem? Você não está? Qual que sentimento que está passando aí em você? Esse é o objetivo. Da gente saber como é que as pessoas estão, como é que o colega está, né? Será que eu posso levar uma reunião tranquila com o colega? Ele está passando por um momento difícil? Enfim. E realmente, com a prática, o check-in pode ficar no tudo bem. Então, eu sugiro que a gente seja criativo também no check-in. Além de perguntar como é que você está chegando para a reunião, sejam criativos. Eu tenho usado muito assim, como é que está a sua quarentena? Como é que está seu home? Como é que você está lidando com o seu home office? Me fala alguma coisa que você fez no fim de semana, uma live que você assistiu. Fala alguma coisa legal que você está aprendendo com essa situação. Ou não, fala um desafio que você está tendo. Então, assim, a cada reunião você pode inventar uma pergunta nova para agregar o check-in um pouco. E porque esse é um dos objetivos da reunião remota, aproximar também as pessoas. Então, ouvir as pessoas do lado pessoal. Gente, aí é pergunta pessoal, mais pessoal. Nós não vamos começar a falar de trabalho no check-in. Não é esse o objetivo. E o check-out, mesma coisa. Assim, além de perguntar como é que você está saindo da reunião, o que você achou da reunião? Funcionou, não funcionou? Quer sugerir alguma coisa? Pode enriquecer também o check-out. Mas eu não abro mão de check-in, de check-out, de forma alguma. Assim. Eu já em reunião com check-in, já foi o caso da gente pedir para a pessoa não participar da reunião, ela não estava em condições. E ela pôde falar isso no check-in. Né? Ela expressou isso. Agora, imagina a reunião começando, com todo o ritmo, a pessoa num estado de espírito, num estado psicológico péssimo. Assim. Então, assim, eu não abro mão mesmo, ainda mais em reunião remota. Aí, de jeito nenhum. Ainda mais esse tempo de quarentena, né, de isolamento social, que é um desafio para todo mundo, né? Então, a gente está enfrentando muita coisa, né, no dia a dia, em casa. Então, realmente vale a pena. E poder, bom, agora tem poder compartilhar isso que você falou é muito importante, Regiane. A gente está passando por um monte de dificuldade, diferente do que a gente passava antes. E a gente poder compartilhar um pouquinho que seja no check-in, já dá uma aliviada. E a gente já entra na reunião mais tranquilo. Assim. Então tá. Aí tem um outro passo, né, dos recursos lá que dei no roteiro, que é a questão de rodada e pipoca, para poder, né, seriam para ouvir as pessoas. E aí, quando que é rodada, quando que é pipoca, como que é isso?
Então, são duas modalidades para ouvir, para ter a palavra das pessoas. A rodada é, vou rodar e vou ouvir todo mundo um por um. Mesmo que a pessoa não tenha nada a dizer, vai passar por ela a palavra. Né? Às vezes é uma pergunta, eu estou querendo saber a impressão das pessoas sobre uma proposta que alguém acabou de fazer, estou querendo fazer um brainstorm de ideias, então eu vou passando por um por um. E a rodada é muito importante para dar igualdade de palavra a todo mundo. E aí eu chamo a atenção para a questão dos tímidos. Assim. Os tímidos não é que eles não têm o que dizer. Normalmente tem. E normalmente tem coisas muito interessantes para dizer. O que o tímido não gosta é de levantar a mão. É de, né, passar na frente do outro, de se colocar. Uhum. Então, a rodada, ela democratiza a palavra. Assim. A pipoca, não. A pipoca, você faz uma pergunta. Gente, alguém pode me ajudar a responder essa questão? Eu não quero que passe por todo mundo. Quem tiver algo para me ajudar, levanta a mão. Então, assim, a pipoca acelera um pouco a conversa, porque nem todo mundo vai falar. Mas cuidado para não ficar usando pipoca toda hora, porque tem essa questão de talvez monopolizar, vai ficar levantando a mão quem gosta mais de falar, é mais, né, falante, eloquente, enfim. É importante usar a rodada quando o assunto é importante. Assim. Sei lá, o gestor acabou de fazer uma proposta de planejamento do trabalho para o mês de abril. Uma proposta que vai ter que ser seguida por todo mundo. Uhum. Gente, é caso de fazer uma rodada e saber a opinião de cada um sobre a proposta. É como se fosse também uma anuência, né? É escutar a anuência ou não das pessoas. Então, vai depender. Né? Vai depender também, né, do assunto que está sendo discutido. Assim. Uma dica que eu dou é que as perguntas sejam bem formuladas. Assim, né? Assim, o que exatamente eu quero ouvir das pessoas? Gente, então estou fazendo uma proposta, quero saber qual a sugestão de vocês para melhorar a minha proposta. Ou quero saber a impressão de vocês sobre a proposta que eu fiz agora. Né? Porque às vezes a pergunta vaga, ela não ajuda muito, assim, ela não ajuda a pessoa a estabelecer um raciocínio da fala dela. Então aquela coisa de, gente, fala aí o que vocês estão achando. Vamos ouvir a galera. Então agora é rodada para ouvir a galera. Então não faça isso, formulem a pergunta, pensem na pergunta. Muito bem. E agora umas dicas mais gerais, assim, sobre a reunião. O que a gente pode fazer para não perder tempo, não desperdiçar o tempo, para não ficar aquelas reuniões longas, né? Para ficar mais objetivo, para funcionar direitinho. Pois é. Então quem faz reunião comigo sabe, eu sou bem chato com o tempo, assim. Então tem umas dicas, sim. Eu acho que reunião remota, principalmente, especialmente se for as primeiras reuniões da equipe ou de algumas pessoas, pedir para chegar 15 minutos antes da reunião. Vai dar problema de áudio e vídeo, de conexão, de aplicativo. Vai dar, não tem dúvida que vai dar. Hoje a gente fez uma reunião, a retomada do planejamento estratégico da Câmara, e eu não esqueci disso. E deu problema mesmo. Nós começamos com 25 minutos de atraso. Era uma reunião com 14 pessoas. Então, foi uma falha minha, assim. Eu esqueci totalmente disso. Então, isso é uma coisa. Dar clareza para os tempos da reunião é importante. Gente, esse bloco de check-in, a gente vai ter 20 minutos para ele. Tem 10 pessoas, se organizem aí. Né? Ficar controlando o tempo individual não rola. Dá muito trabalho, dá uma confusão danada. Então, clareza nos tempos dos blocos. Esse bloco, essa rodada tem 10 minutos. E é legal avisar, gente, tá faltando 5 minutos. Vamos ajudar na coordenação dos tempos aí. Se for uma reunião para ouvir as pessoas em alguma coisa específica que elas possam pensar antes, manda a pergunta antes. Manda por e-mail, manda uma mensagem, manda pelo WhatsApp. Gente, amanhã, depois de amanhã, na reunião, nós vamos querer saber disso. Né? Outra coisa, número de participantes em uma reunião. Eu acho mais do que 15 bem ousado. Assim. É possível de fazer, mas precisa de mais tempo, é mais cansativo, ainda mais quando você faz rodada.
Imagina, a pessoa fala, foi a primeira a falar, ela tem que esperar 19 pessoas para ela ter a chance de falar de novo, assim. Então, 15 para mim é um limite que já está assim, estourando, sabe? Então, se tiver necessidade de repensar, dividir a reunião. Uma coisa que eu gosto de fazer em rodada é indicar falas. É a rodada. Eu já sei que todo mundo vai falar, eu vou ouvir todo mundo. Aí vem o facilitador e fala assim, gente, quem quer começar? Aí fica aquele silêncio de 10 segundos até uma pessoa tomar coragem. A pessoa fala, então, quem quer ir agora? Quem é o segundo? Mas eu tenho vontade assim, de morrer quando eu vejo isso, gente. Então, já que você sabe que todo mundo vai falar, então, gente, agora é fulano, depois o cicrano. Acabou de falar, então agora é o cicrano, depois o beltrano. Né? Já vai indicando a próxima também, porque isso ajuda a pessoa próxima a se preparar. Um outro jeito que eu acho legal também, de fazer mais divertido, eu peço para uma pessoa continuar e falo, Rejane, indique, por favor, a próxima pessoa que vai falar. Isso tira um pouco o foco no facilitador e torna mais divertido um pouco o tempo, mais divertido a rodada, né? E, por fim, uma coisa que é mais chata é a coisa de cortar a palavra, a fala da pessoa quando é necessário. Quando que é necessário? Ou quando ela está falando demais, quando ela está repetindo o que ela já falou, ou quando ela está falando algo que não tem a ver com o bloco. Às vezes acontece muito, gente. Às vezes no check-in a pessoa está ansiosa e já começa a falar o assunto da reunião. Numa rodada ela adianta a rodada seguinte. Então, educadamente, amorosamente, você pode falar, olha, fulano, a gente vai tratar disso daqui a pouco. Podemos deixar esse assunto para depois? O objetivo dessa rodada é esse. Né? Ou, essa reunião não é para isso. Podemos tratar isso em outra? Então, às vezes é importante fazer isso. Isso vai dando o tom também da facilitação. Né? E última coisa sobre tempo, que eu acho muito importante, gente. Não sejam muito fanáticos do tempo e do roteiro, assim. Flexibilizem se necessário. Então, quando que é necessário flexibilizar? Estou discutindo um assunto, fiz uma rodada, tá assim, o assunto está crescendo. Estou vendo que a equipe está super se desenvolvendo naquele tema, tá as ideias maravilhosas aparecendo. Gente, faz outra rodada então. Fica mais tempo no assunto, né? Não tem problema. Não deu para seguir tudo que estava no roteiro, mas a reunião foi maravilhosa naquele tema ali. Né? Se não for tão urgente o resto do roteiro, a gente deixa para outra, marca outra reunião. Então, também para não ficar cortando demais as pessoas por conta de ter que cumprir um roteiro, sendo que a reunião está sendo muito produtiva. Então, hoje a reunião do planejamento estratégico, o check-in foi meia hora. Mas foi a primeira vez que a gente reencontra depois de tudo isso que aconteceu. Eu percebi na hora que estava sendo muito legal ouvir as pessoas, o lado pessoal dela. Deixei. Acabei cortando uma partezinha que estava no final, assim, mas estava sendo muito rico esse momento. Então, assim, essa sensibilidade um pouco ela é importante para ser flexível também no roteiro, né? Essa coisa da reunião que tem facilitador, tem um secretário, tem rodada, tem pipoca. Às vezes pode ficar parecendo que está um pouco rígida, né? Reunião tem que estar toda certinha, mesmo que você já falou aí que pode flexibilizar. Tem mais alguma coisa que pode fazer para ficar mais leve? Então, aí vai aquela coisa do estilo mesmo da facilitação. Acho que cada facilitador tem que ficar bem à vontade para imprimir o seu estilo. Mas, assim, eu sou muito a favor de reuniões estruturadas com roteiro, especialmente as reuniões online. Tem algumas pessoas que realmente elas sofrem mais com o excesso de estrutura, né? Do mesmo jeito que tem reuniões que tem pessoas que ficam super felizes com essa estrutura. Uma coisa que a equipe da Dividep fez, que eu acho que é legal, nem sempre a gente consegue cumprir, no final da reunião, faltando 15 minutos, a gente abre a reunião para assuntos aleatórios, assim. A gente chama de pinga-fogo. 15 minutos para a gente conversar sobre coisas que não estavam na reunião, para a gente trocar mais livremente, com menos facilitação, né? Mesmo assim, eu acho que tem que ter uma facilitação na online.
Porque se você abre o microfone de 9 pessoas, experimenta fazer, gente. Faz uma reunião totalmente livre, abre o microfone de todo mundo. Eu fiz um encontro com meus primos semana passada, 9 primos. Foi assim, 9, todo mundo com o microfone aberto. Foi legal ver a cara de todo mundo. Tem um lá em Brasília, outro na Recife, São Paulo, Espanha. Foi maravilhoso ver a carinha de todo mundo, assim, mas não deu para falar nada. Né? Filho gritando aqui, barulho de carro ali. É muito improdutivo. Então, reunião online sem estrutura, eu realmente não acredito que possa ter muito sucesso. Mas então, facilitadores, sejam criativos para trazer a leveza que seja necessária. Às vezes a equipe precisa de mais flexibilidade mesmo. Né? Muito bem. Marcos, agora sim, já vamos partir para o final, mas assim, o que a gente não deve abordar numa reunião? Ah, bacana. Isso também tem a ver com o tempo, né? Assim, preocupações com o tempo. Então, feedback, aquele velha historinha de feedback. Eu não vou ficar dando feedback para a equipe ou entre colegas. Isso a gente faz. Também não é pelo WhatsApp. A gente faz em chamadas ou telefônicas ou videochamadas individuais de preferência, né? Então, feedback jamais fazer em reunião com muita gente. Cortar os assuntos paralelos. Tem gente que adora conversar com colegas sobre alguma coisa que os dois estão desenvolvendo sozinhos. Às vezes é detalhe técnico, que não precisa estar ali na reunião. Então, o facilitador pode cortar isso mesmo. Gente, vocês podem continuar essa conversa fora aqui da reunião? Pode fazer isso educadamente. Então, assim, eu acho que são os 2 pontos que eu acho mais importantes, assim. Depois que eu lembrar, eu... Depois tem uns comentários aqui, mas assim, você tá lembrando de mais alguma dica extra, assim, só para complementar? Eu acho, assim, que a única coisa, assim, a reunião é um momento presencial que é por um tempo limitado. Então, assim, cuidar de que o conteúdo seja relevante é bacana. Então, assim, a gente tem um monte de ferramenta que a gente chama de assíncrona, né? Que a reunião está todo mundo sincronizado naquele tempo, naquele lugar ali. O e-mail é uma ferramenta assíncrona. Eu mando, a pessoa vai responder quando ela puder, né? Quando ela ver, quando ela vir. No WhatsApp, mesma coisa. Então, a gente pode usar outras ferramentas para resolver problemas que não seja na reunião. Então, trazer para a reunião que é importante de estar no grupo, de ser discutido em grupo. Mesmo assim, algumas coisas que exigem mais reflexão, mais técnica. Quero corrigir um texto. Você não vai fazer isso numa reunião, né, gente? Aí manda o texto por e-mail, né? Deixa a reunião mais para decidir coisas, para ter ideias sobre assuntos, fazer revisão, acompanhamento, enfim. É isso. Muito bem. Eu acho que teve um probleminha técnico, talvez a gente não esteja mais lá ao vivo, mas a gente continua, porque depois a gente posta o gravado. Ou então pode ser que volte, né? Realmente apareceu uma mensagem aqui para mim. Mas, bom, eu posso falar por experiência que fiz uma reunião com facilitação essa semana e, assim, a equipe deu um bom feedback, assim, que foi bom, né? Essa coisa de cada um tem um tempo. E foi bom, rendeu muito a reunião. A gente conseguiu aproveitar bem o tempo e realmente, enquanto chefe, assim, a gente realmente fica mais centrada, né? A gente gasta energia naquilo que precisa, no que precisa decidir, né, voltada para as tarefas, né, vendo a impressão das pessoas, dos colaboradores. Então, realmente eu gostei muito. Então, vou só ler aqui que já me passaram os comentários, tem alguém assistindo lá, o Sidney da Secrat, falando que a ferramenta da reunião tem evoluído de forma interessante, seja sido usado quando podia, agora de modo remoto, e a razão dessa evolução é a existência de um facilitador. Então, ele está falando aqui. A Secrat realmente está bem pioneira nessa história, assim, eles estão fazendo reunião facilitada há muito tempo. Então, parabéns para a equipe lá, para o facilitador, né, que é o Vitor, e para a Priscila, que abraçou essa ideia também. Tá, não vou ler assim só pingado, tá, gente? A Eva também, a Eva Lúcia mandou lá da Sec7, importante recebermos
e trabalharmos técnicas para otimizar reuniões presencial e remotamente. Agora, o Marcelo Adriano, chefe da DVCs, ele pediu para você repetir as dicas para variação de perguntas do check-in, Marcos. Ô Marcelo, você é um cara muito criativo, eu sei que você vai ter ideias muito melhores que as minhas aqui. Mas, enfim, as que eu estou usando quando é a primeira reunião pós-quarentena, como que está sendo a sua quarentena? Como é que você está convivendo com isso? Ou, nas próximas, você fez alguma live interessante? Você está assistindo alguma coisa legal? Você viu algum filme bacana? Ou você está tendo você está aproveitando a quarentena para quê positivamente? O que você aprendeu com isso? Ou o contrário, que desafio que você está tendo? Qual que está sendo a sua maior dificuldade? Então, eu estou usando essas, assim. Mas a criatividade está aí livre para todo mundo usá-la. Muito bem, Marcos. E aí? E agora? Chefes, né, já receberam o guia, a gente fez aqui esse bate-papo assim para esclarecer, para ficar uma coisa que às vezes a pessoa lê lá, né, para ficar um pouco mais leve. Que mais? Que mais? E se algum gestor aí, eu sei que você tem aí alguma coisa para oferecer para casa aí. Então, os próximos passos serão: a gente vai oferecer para casa a possibilidade de encontros remotos, claro, né? Com grupos menores de chefes e facilitadores. Então, os setores que a gente fez por divisão, né? Então, assim, a divisão mais os setores abaixo. Então, dá um total de 3, 4 setores no máximo. Então, participa o gestor e o facilitador já escalado. E nesta reunião, o pré-requisito é assistir este vídeo que vai ficar gravado, ler a cartilha. E nessa reunião, eu peço para o facilitador já levar um roteiro pronto da próxima reunião da equipe. E esse roteiro a gente vai conversar ao vivo sobre ele, eu vou fazer comentários, e a gente vai ser tipo uma consultoria assim, em reunião com equipes com um número menor de pessoas. Então, a gente deve fazer várias, deve montar uma agenda, e fizemos isso com alguns setores já, como eu já disse no início, e funcionou bem no meu modo de ver. Assim, as reuniões estão acontecendo com facilitação, estou tendo bons retornos até o momento. Muito bem. Realmente, nesse tempo de trabalho remoto, a reunião ela é essencial, né, para a gente manter, né, assim, sintonia da equipe toda, não tem jeito, assim, na Secap a gente fazia, né, poucas reuniões, às vezes uma só por mês, mas agora a gente já começou a fazer 2 por semana, porque é necessário, não tem jeito, né, a gente tem que ter esses encontros, assim, de ver, né, mesmo as pessoas conversar, um olho no olho virtual, mas é muito importante a equipe toda ter a oportunidade de falar. Tá bom. Eu acho que agora a gente pode ir terminando. Acho que o vídeo está ficando um pouquinho até mais longo do que a gente esperava, né, Marcos? Mas eu vou só agradecer de novo, assim, a pessoal da informática. Já tem até gente da informática aqui conversando no WhatsApp comigo. Teve alguns probleminhas. Agradecer também, eu acho que a equipe da SecCap, tá? A Isadora, que está aí atrás, sei que a Carol também está aí mandando algumas coisas para mim, então, né, a gente sei que elas empenharam bastante para isso acontecer. E aí vou agradecer também, assim, de forma, né, a diretoria geral, que também nos apoiou nessa iniciativa para fazer essa live, né, essa ferramenta diferente de fazer, estamos estreando aí nessa questão. E aí também eu vou aproveitar, assim, se algum outro setor também achar interessante, a escola fica à disposição, né? Quem sabe, eu não sei, às vezes queira fazer, já estou com a ferramenta aqui no meu notebook fazendo, estou fazendo de casa, né? Marcos aí na casa dele, todo mundo fica em casa. Então é isso, eu agradeço a participação e daqui a pouco a gente já deixa, a gente já posta, né, o vídeo todo aí no canal para ficar certinho. Se alguém perdeu, eu sei que teve uns problemas técnicos. Tá bom. Pode falar, Mar. Então, eu queria agradecer também. Eu queria só comentar uma coisa. Isso que você falou, né? Se outros setores tiverem interesse,
com esse negócio de fazer a reunião e das pessoas estarem participando mais, o que está aparecendo de talento, gente, que estava às vezes escondido, gente que tem habilidade com programas, com não sei o quê, isso está ajudando demais os gestores. Então, assim, é até um comentário que eu queria fazer para os gestores, assim, você realmente está querendo aproveitar essa onda da transição do controle para a confiança? Você realmente está querendo um servidor com mais autonomia e engajamento? Então, assim, a minha dica é cuidado para não querer transpor o paradigma do controle para a realidade do trabalho remoto, sabe? Então, assim, vamos cuidar de dar autonomia mesmo, de olhar para a entrega e não para o controle de horas e de como que a pessoa está fazendo, vivendo o dia dela. Isso não vai dar certo. Assim, cuidado com o microgerenciamento, né? Percebe se você está microgerenciando demais. E, gente, sobretudo, reuniões pressupõem escuta. Não é só do facilitador, né? Do gestor também. Vamos escutar as pessoas ostensivamente, assim. Vamos estar aberto a isso. E se eu quero servidor com autonomia, eu preciso dar vazão às coisas que ele propõe. Então, assim, se o servidor propõe alguma coisa e o gestor fala, isso não vai dar não. Isso aí nem pensar. Faz um projeto, escreve um projeto e eu vou olhar. E depois nunca dá resposta. Gente, isso mata a vontade, o engajamento, a autonomia e a vontade do servidor, da pessoa de participar. Então, sejam receptivos às ideias, às participações, mesmo que tenha que falar não. Falar não é um gesto de consideração também. Falar um não com argumento, né? Assim, o pior é não falar nada. O pior é não receber, é não escutar, é bloquear essa participação. Então, a minha sugestão é vamos aproveitar essa onda que está acontecendo agora, por mais que seja difícil tudo, para tirar algum proveito dela. E esse é um proveito que eu acho que é bem bacana, assim, sabe? Então é isso, Regiane, brigadíssimo mesmo para a escola, para todos que estiveram aqui apoiando a gente. Espero que eu tenha mesmo falado um pouquinho da minha experiência, que tenha provocado um pouquinho de interesse nessa coisa das reuniões e da facilitação. Obrigado. De nada. Amanhã a gente deve mandar um e-mail para a casa toda, falando aí de como entrar em contato com o Marcos. Inclusive, eu sei que o pessoal está me mandando aqui o WhatsApp falando que acho que o chat está fechado, mas desculpem aí, tem uma limitação tecnológica aqui da gente fazer tudo sozinha, tá? Então tá bom. É isso, vamos parar por aqui. Até mais. Até mais, Câmara. Fique em casa. Valeu, gente.